O presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Câmara de Vereadores de Salvador se opôs à proposta do prefeito Assemineto, prefeito de Salvador, de reduzir de 30 dias para 48 horas as licenças ambientais da cidade por meio do licenciamento ambiental digital. De acordo com o vereador, licenciamento ambiental em 24 horas é algo inexistente. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Salvador, vereador Marcos Mendes, do PSOL, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vocês sabem, né, que vocês são grandes referências, né, como jornalistas, como entrevistadores, né? Inclusive, Jefferson, né, a gente já fez algumas entrevistas quando fui candidato a governador, né? E você, verdade. com muito carinho, né? Então, agradeço muito, né? Um abraço aí a todos os ouvintes aí do Isso é Bahia. Muito obrigado. Mais uma vez é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês. Agradeço muito essa oportunidade. Prazer todo nosso, vereador. E deixa primeiro, para início de conversa, a proposta do prefeito já chegou à Câmara de Vereadores? Já começou uma discussão em torno dessa ideia de redução para 48 horas as licenças ambientais da cidade? Prazo, né, de 48 horas? Não abriu ainda a discussão lá. Não foi encaminhado, inclusive, para que a gente analise o projeto. Mas quando ele deu a notícia, né, eu fiquei arrepiado, né? Fiquei, assim, atônito. Na verdade, eu sou ambientalista, né? Eu sou geólogo de profissão, tenho mestrado em geologia ambiental, já participei de alguns planos diretores. E eu fico imaginando, assim, no caso, Jefferson, a gente sabe, né, os cientistas, né, internacionais, inclusive chineses, onde tem a origem a questão da pandemia, né, o coronavírus, eles disseram que o que vem acontecendo, essas viroses, ela tem uma dificuldade muito grande de transmissão de um animal para um ser humano, né, para uma pessoa. Então isso não era uma coisa comum, como está se tornando agora. E isso é um reflexo, né, do total desrespeito às questões socioambientais. Então essa degradação ambiental, os desmatamentos em massa, né, em nome desse, entre aspas, progresso. Então vem acontecendo isso, né? Outra coisa também é que o ser humano, ele não tem limites, né? Então essa atividade de caça de animais silvestres, né? E utilizar esses animais como alimento, tá? Então tudo isso está corroborando para que essas viroses, ela acabe, né, de uma maneira mais comum, haja transferência do ser humano ou do animal para o ser humano. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Nós estamos numa emergência climática muito grande. Para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 5 anos atrás, nós tínhamos em torno de dispersão de CO2 na natureza, em ppm, em torno de 402. Hoje nós estamos em 413. Cientistas dizem que se tiver um incremento de 50%, chega em 600, praticamente a América do Sul, a gente aqui some debaixo d'água. Então é uma emergência muito grande. Então a gente tem que ter uma responsabilidade socioambiental. Então quando você vai fazer o licenciamento, você tem que ter estudo de demanda, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental em determinadas situações. Então você tem que ter toda uma responsabilidade, ver como é que está a situação da fauna, da flora, ver o resgate de fauna, intervenção em recurso hídrico. A gente precisa ter uma responsabilidade muito grande, como exemplo, aquela obra do BRT está fazendo intervenção em recurso hídrico, pretende derrubar mais de 579 árvores. E as árvores e os rios têm um papel fundamental, né, no clima urbano, né, na tranquilidade urbana aqui, né, para que a gente tenha um conforto maior, né, um conforto ambiental muito maior. Então, quando a gente imagina que isso aconteceu, eu vou dar um exemplo aqui. Em 2011 teve uma nova lei ambiental. Nessa nova lei ambiental, tiveram 2 coisas assim importantes que aconteceram, né, do ponto de vista de retrocesso. Primeiro, o CEPRAM, Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele participava, né, da licença de grandes empreendimentos degradadores. Era a sociedade civil, técnicos participando disso. Então foi retirado nessa nova lei ambiental. E a outra implementou algo parecido lá, que licença por adesão e compromisso. Não tinha nenhum tipo de transparência. Mas os técnicos do INEMA, entre 2011 e 2014, fez toda uma análise, né? Eles mesmos, porque não tinha transparência do governo do Estado. Resultado, de 2011 a 2014, nesses 3 anos,
mais ou menos 3 anos e meio, então foi implementada mais de 2.000 LACs. LACs, ou seja, é como se você fizesse declaração de imposto de renda. Você entrava lá, você fazia uma autodeclaração e pronto. Não tinha responsabilidade da fiscalização. Então, depois da análise desses técnicos, entre essas 2.000 LACs, mais de 90% não foram fiscalizadas. E dos 10% fiscalizados, mais de 90% apresentaram irregularidades. Então, é a mesma coisa. Então, você está dando um cheque em branco para as pessoas, né, para fazer o licenciamento de qualquer forma. Vereador, recentemente, então, recentemente a gente teve o ministro do Meio Ambiente, não é, o Ricardo Salles, defendendo mudanças das regras, simplificação das normas, até usando aquela expressão, né, deixar passar a boiada. O senhor acha que é algo semelhante que está acontecendo ou o que pode acontecer em Salvador e na Bahia? Eu fiz uma postagem, Jefferson, dizendo o seguinte: a boiada está passando em Salvador. É a mesma coisa. Então, e o pior, né? Da mesma forma que ele fez, é o que a Semineto está fazendo, se aproveitando da pandemia, né, para fazer essas coisas. Não só para fazer coisas como essas que são pressão do mercado. Na verdade, você está sabendo, né? Isso é pressão do mercado imobiliário, né? A ADEME, né? A Associação dos Dirigentes das Empresas do Ramo Imobiliário aqui de Salvador, tem pressionado muito. Da mesma forma, né, que ele já fazia algo parecido naquele Salvador 360, né? Então, a ADEME praticamente deu projeto nas mãos do prefeito Assemineto e com os interesses escusos, os interesses das grandes empresas, mas não é o interesse da questão socioambiental na cidade. Ele Vereador, fala tanto em cidade resiliente, mas na prática nós não temos resiliência nenhuma aqui em Salvador. além do senhor, outros vereadores da Câmara já manifestaram algum tipo de preocupação com relação a esse projeto que está em processo de encaminhamento pela Prefeitura? Se eu soubesse, não, né? Eu vi a notícia assim, fiquei estupefato. A gente tem um problema muito grande na Câmara de Vereadores, é por isso que as pessoas precisam ter uma consciência socioambiental, uma consciência política, uma consciência crítica muito grande. Voltaire dizia o seguinte, que a gente precisa ter independência dos poderes, executivo, judiciário, legislativo, mas o que a gente vê lá é o seguinte: o prefeito Assemineto tem cadentes lá, mais de 30 vereadores e vereadoras, né? Então, independente do que venha lá do prefeito, pode ser algo que seja ruim para a cidade, não importa, né? Então as pessoas acabam votando, não tem uma análise profunda, como nós fazemos, né? Quando vem um projeto que é um projeto interessante para a sociedade, eu tento ver alguma emenda interessante e tal, e a gente aprova, já aprovei alguns projetos, inclusive alguns vetos do prefeito Assemineto, que uma oposição que acaba também sendo contra tudo. Eu votei a favor de vários vetos, a pessoa diz assim: pô, Marcos, você está a favor desses vetos aí, o que é que está acontecendo? Você passou para o outro lado? Eu digo não. Esses vetos são vetos importantes, né? Inclusive, eu já tinha falado isso antes de aprovar essa lei. Então, não tem problema nenhum. Então, assim, eu faço análise profunda, nossa equipe, nossa assessoria faz uma análise profunda, né? Mas, infelizmente, né, tem uma quantidade muito grande de vereadoras e vereadores que não faz essa análise. Então, tudo que vier de cima para baixo, o que for orientado pelo líder do governo lá na Câmara, acaba sendo aprovado. E em relação a se alguém já se pronunciou em relação a isso, eu não vi e eu não tenho informação sobre isso, entendeu, Jefferson? Tá certo. Fernando. Vereador Marcos Mendes, que é do PSOL, também presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Câmara Municipal de Salvador, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. As portas nossas estão sempre abertas. Seja sempre bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson. Outra coisa, Jefferson, é que a gente fique muito antenado nessa abertura do comércio. Eu acho que é muito prematura. Especialistas internacionais já disseram que isso não é um problema sazonal. Então, é um problema que veio para ficar. Enquanto a gente não tiver uma vacina segura, então a gente vai ter uma nova onda, né, como aconteceu em outros estados, em outros países. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para que as pessoas fiquem nesse distanciamento e isolamento. Eu entendo os pequenos, micro e até médios empresários, porque não tiveram parceria nenhuma, nem do governo federal, nem do governo do estado, nem do governo municipal. Mas nós não podemos ceder essa pressão desse momento. Tem que montar uma comissão para fazer uma discussão ampla e atender os conclames de todas essas pessoas, inclusive os autônomos, as pessoas barraqueiros e barraqueiras, né, e pessoas que estão aí no trabalho informal, que realmente não estão suportando mais, né, devido a problemas financeiros. Mas temos que ter muita responsabilidade num momento como esse, tá bom?
Então, é o meu recado que eu quero mandar para todas as pessoas, dar um abraço grande e, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, não só de vocês aí, Jefferson e Fernando, mas de poder estar conversando aí com toda essa sociedade. Um grande abraço, vamos para a reeleição e temos uma pré-candidatura também, Hilton Coelho, nosso pré-candidato a prefeito, viu? Tá certo, mais uma vez, muito obrigado. E essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h56 na Tarde FM.